Bom dia, então. Vamos dar início à aula 4 DCE. A gente, com isso, já está entrando mais para a segunda metade do curso, né? Porque são 7 semanas. A gente está entrando na quarta semana, tá? E então, lembrando que são 7 semanas de atividades. No final, vai ter um teste na última semana, semana 7. E, a princípio, o complemento das atividades para fechar o quadrimestre está na dependência da volta das aulas presenciais. Bem, então vamos lá. O que é o plano de hoje, né? Claro, como sempre, vocês deveriam ter assistido a aula, mas é aula assíncrona, mas de qualquer forma, esta aula está sendo gravada, então vocês podem rever em base do que foi feito na aula assíncrona. Embora também aqui eu vá resumir alguns pontos principais, mas evidentemente não vou reproduzir a aula assíncrona, tá? Então, deixo lá como referência, tá? Então, o que eu falei na aula assíncrona, eu apresentei, primeiro eu falei de reversibilidade, questão da reversibilidade, que vai ser importante mais para frente para a gente, na termodinâmica, uma questão que é introduzido aqui, porque a reversibilidade, embora não esteja tão explícito ainda, tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, né? E a segunda lei da termodinâmica também eu só cito, não nas notas de aula explicitamente, porque a gente tem diferentes enunciados da segunda lei da termodinâmica, mas no fim todos esses enunciados são coerentes entre si, então na verdade, no fundo, eles querem dizer a mesma coisa, né? E tem essa questão da reversibilidade, que é o ponto central, tá? E essa questão de reversibilidade tem a ver com uma grandeza chamada entropia, que não introduzi ainda, vou introduzir na aula que vem, tá? Aula que vem, não, acho que próxima aula, depois, daqui 2 semanas, né? E depois, a questão da entropia, que parece algo muito esotérico, né? Hoje não se fala muito, mas antes era comum, qualquer desgraça que acontecia, a pessoa falava, que a entropia do universo tende a aumentar, né? Então, soa uma coisa esotérica, tá? Mas na última aula, vou dar uma visão estatística da entropia, aí vocês vão chegar à conclusão do que não é nada mais do que simplesmente estatística, tá? Então, a coisa não tem esse aspecto misterioso. Talvez por causa disso que hoje em dia a gente fala mais de mecânica quântica, que fica uma coisa mais misteriosa, né? Então, mas enfim, não quero fugir muito. Então, o que é o plano de hoje, né? Começando com reversibilidade, plano de hoje não, plano dessa semana do ECE 4, né? Falar sobre reversibilidade de processos. A gente não vai entrar tanto em detalhes, mas ter sempre em mente essa questão da reversibilidade. E vou introduzir, ou introduzir na aula assíncrona, o que é uma máquina térmica, o que nós chamamos de uma máquina térmica, tá? E um exemplo de uma máquina térmica com o máximo possível de rendimento, a gente não consegue, nesse momento, demonstrar, tá? Meio que a gente consegue contornar e falar, que é a chamada máquina de Carnot, que é o que tem máximo rendimento possível das máquinas térmicas. Esse rendimento é um rendimento teórico, tá? Nenhuma máquina real vai alcançar esse rendimento de Carnot. Mas, então, Carnot fica como uma referência para tentar alcançar o máximo de rendimento. Tá? O próprio Carnot diz que 100% de rendimento nunca vai ter. O que é o rendimento? Né? É uma questão excelente. Tem que pensar máquina térmica, depois a gente vai utilizar refrigerador e vai falar sobre bomba de calor. Então, para cada um desses dispositivos, tem um parâmetro, um número que a gente chega para fazer comparações e relacionar isso com eficiência. Né? No caso aqui, da máquina, é realmente eficiência, onde se busca o 100% e não se consegue.
No caso do refrigerador bomba de calor, a gente não fala de eficiência, a gente fala de coeficiente de rendimento, tá? Que é algo também para no sentido de você ver o número, e esse número, a ideia, o objetivo é otimizar esse número, tá? Então, falar de máquinas térmicas, em especial, então, tem a máquina de Carnot, tá? Tudo isso na aula assíncrona, eu introduzi o que é o rendimento, tá? O que é a máquina de Carnot, o que é o rendimento da máquina de Carnot. Tá? O que eu fiquei de fazer? Nessa aula, tem 2 exemplos que estão resolvidos, né? Mas para ilustrar, que eu não discuti em maiores detalhes na aula assíncrona. Então, eu vou começar minha aula resolvendo esses 2 problemas. Aí, o que eu tenho? Esses problemas são relativamente simples do ponto de vista algébrico, é mais questão de focar em conceitos mesmo, porque a matemática aí é relativamente simples. E eu adicionei um problema, inclusive já troquei minha nota de aula 10 no Moodle, troquei hoje de manhã, e coloquei um problema a mais para vocês resolverem. Mas, na verdade, eu vou resolver esse problema, tá? É uma variante que, no fim, acaba sendo tudo muito padrão para quem entendeu, para quem está estudando, para quem está acompanhando o curso. Tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro problema aqui que eu vou apresentar para vocês, esse é o problema. Eu tenho uma máquina térmica que executa 200 joules de trabalho a cada ciclo. Aí ele fala que o rendimento é de 30%. O problema pede para encontrar, por ciclo, o calor absorvido e rejeitado. Tá? Então, em primeiro lugar, né, o que é calor absorvido e rejeitado? Antes de mais nada, tem que saber o que é uma máquina térmica. Né? Você chega lá, né, vamos no espírito lá da questão da praia, né? Você encontra um amigo e o amigo fala, você está fazendo fenômenos térmicos, né? O que é uma máquina térmica? Né? O que é a máquina térmica? Então, exatamente isso. Uma máquina térmica, simplificando, é um dispositivo que absorve uma certa quantidade de calor. Né? O que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito, associada com o quê? Com temperatura. Né? Aí ele pega esse calor, né, e transforma calor é uma energia, transforma numa outra forma de energia. A gente chama de máquina, geralmente, ele transforma isso em energia mecânica, que é, por exemplo, quando a gente tem gás envolvido, empurrar um processo de empurrar um pistão. Tá? Então, essa energia para empurrar o pistão vem, essa energia mecânica, vem do calor. Mas, algo que vocês têm que sentar e digerir é que eu não consigo fazer esse processo cíclico sem jogar fora um pouquinho de calor que recebo, tá? Então, vamos supor, eu recebo 100 joules de energia em forma de calor. Eu quero executar trabalho. O ideal é pegar 100 joules e transformar 100 joules em energia mecânica. Né? Esse é o ideal. Mas não dá. Simplesmente não dá para fazer isso. Né? Existe uma lei que diz que não dá. É a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, uma parte tem que ser jogada fora para manter o processo em ciclo. Tá? Então, aqui a pergunta é o calor que entra e o calor que sai. E ele dá o trabalho e o rendimento dessa máquina. Tá? Então, vamos lá para o quadro. Bom, então eu tenho, no exemplo 1, que o trabalho da máquina é 200 joules por ciclo. E a eficiência é de 30%. Quando é 30%, a gente fala que a eficiência é
0,3. Tá? E aí se pede o quê? Calor que entra, calor que sai. Então, rapidamente aqui, para uma máquina térmica, o que é a minha máquina térmica, esquematicamente falando, né, no desenho? É um dispositivo que entra calor. O calor que entra, eu vou associar uma fonte quente, na temperatura alta, então eu chamo de QQ. Uma parte, então, vai ser trabalho da máquina, que é o que me interessa, da máquina térmica. Só que, como eu disse, uma parte do calor é rejeitado. E essa calor que é rejeitado, geralmente está associada a uma temperatura mais baixa, onde eu jogo o calor. Então, isso aqui eu chamo de QF. Tá? Lembrando que calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Tá? Então, se eu estou jogando calor, se o calor está fluindo para um lado, significa que existe uma diferença de temperatura entre a máquina e o ambiente onde eu estou jogando calor. Tá? Aí vem aquela questão que eu discuti na aula passada, a aula síncrona, e que volta de novo à tona, principalmente quando a gente fala agora na máquina de Carnot, que aí eu vou entrar também em detalhes, falar rapidamente, se eu tiver tempo, mas algo que eu já falei. Tem a ver com transferência de calor num processo isotérmico. Tá? Então, vamos lá. É isso que acontece. E a gente define essa eficiência como sendo o quê? O que é uma máquina eficiente? Né, em termos de eficiência. Uma máquina eficiente é que eu tenho o máximo possível de trabalho em relação à quantidade de energia que eu jogo, que a máquina absorve essa energia em forma de calor. Então, simplesmente, por definição, a eficiência de uma máquina térmica é trabalho da máquina dividido por QQ. Agora, nas máquinas térmicas, né, quando a gente pega um sistema, que meu sistema é a minha máquina, se eu mantiver fiel aí a procedimento matemático, eu devo chegar com o sinal correto de QF e QQ. Mas, às vezes, a gente quer evitar um problema de ficar procurando, caçando o sinal. Então, muitas vezes, a gente sabe que como QQ entrou e QF saiu, a gente coloca em módulo, tá? Para ter certeza que o sinal negativo vai aparecer explicitamente, por exemplo, na primeira lei da termodinâmica. Explicitamente. Eu bato o olho na equação, o sinal de menos está lá. O que significa sinal de menos para o calor? Pela convenção, eu tenho um sistema, eu defino um sistema, e a partir do momento que eu defino um sistema, se o calor entra, é positivo, se o calor sai, é negativo. Só que muitas vezes esse sinal negativo fica implícito. E eu, muitas vezes, agora, nas máquinas térmicas, eu vou colocar explicitamente. Para fazer isso, o que eu faço? Todas as grandezas eu calculo em módulo. E o sinal negativo vai aparecer explicitamente. Tá? Bom, então isso aqui é definição de calor. Ninguém precisa decorar, mas tem que lembrar, primeiro, o que é uma eficiência da máquina. O que é ter uma máquina eficiente? Então, tem um aspecto lógico, muito lógico, por trás disso. Não é meramente uma coisa decoreba, tá? Então, feito isto, quer dizer, definindo, né, como a definição de eficiência é isto aqui, W da máquina por QQ, então a primeira coisa que eu acho é QQ, já que o trabalho da máquina é de 200 joules e a eficiência de 0,3, tá? Então, QQ igual a trabalho da máquina por eficiência E. Ou seja, 200 dividido por 0,3. Tá? Então, isso aqui vai dar 667 joules.
tá? Uma conta simples, raciocínio simples, né? Não tem nada complicado envolvido aí, tá? Agora, eu quero achar QF, o calor que é dispensado, tá? Bom, para achar QF, já falei lá no rendimento, mas não custa a gente partir sempre das coisas básicas, tá? O que são as coisas básicas na termodinâmica, principalmente nessa parte da termodinâmica, que a gente está envolvendo o quê? Processos, quando a gente fala sobre calor, tá? Uma das coisas básicas que a gente sempre trabalha é quando eu tenho um gás, eu tenho a equação de estado de um gás, PV igual a nRT, um gás ideal. Isso é uma coisa muito básica que a gente sempre tem que lembrar. O problema faz um gás ideal, uma das suposições que a gente faz é que PV igual a nRT vale, tá? E tem outras também, que é questão de energia, que eu vou falar lá mais para o fim, quando for resolver o problema proposto. Falar que a questão de relembrar, né? Porque nada que a gente for fazer aqui, tirando a eficiência, tem muita coisa que a gente simplesmente vai retomando, tá? Então, acaba sendo até repetitivo. Bem, então, e outra coisa fundamental é associar calor com energia interna e trabalho. Isso aí é primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica para um ciclo. A primeira lei é que a variação da energia interna, vou pegar aqui no ciclo, igual a Q do ciclo mais o trabalho do ciclo. E aí, de novo, há pessoas ainda que a gente percebe quando está corrigindo, fazendo a correção, e tem a dificuldade de aplicar a primeira lei e definir o que é o trabalho. Tá? Não é questão de decoreba, é sentar e entender. É basicamente isso. Tá? Onde está esse sinal de menos de acordo com a definição. Essa definição aqui, com sinal positivo, o trabalho do ciclo é sobre o gás. Então, isso aqui é menos integral de PDV. Mas, por outro lado, esse cara aqui é menos o trabalho da máquina. O trabalho da máquina é sistema. Então, o sistema está sendo realizando o trabalho, é oposto do trabalho realizado sobre o sistema. Então, sinal negativo tem a ver com a troca do sobre com pelo. Tá? Pelo no seguinte preposição. Tá? Então, isso é uma coisa. É menos é um lugar ruim. O trabalho do ciclo é menos o trabalho da máquina. Agora, o trabalho do ciclo, no ciclo tem calor que entra, então tem um módulo do QQ, positivo. Tá? E o QF sai, então eu vou colocar sinal negativo explicitamente, só que eu vou colocar um módulo QF, porque esse cara é positivo. O sinal negativo está explícito aqui. Tá? E num ciclo, a energia interna depende, entre outras coisas, da temperatura. Então, a temperatura é uma variável de estado. Então, a energia interna é uma variável de estado. Se dá uma volta completa, volta a ser ela mesma. Então, a variação é zero. Tá? Então, com isso, vai dar zero. Então, eu consigo relacionar o trabalho do ciclo com o calor que entra e o calor que sai. Então, só. Que quente. Então,
dessa equação aqui, que eu tenho aqui QQ menos QF menos trabalho da máquina é igual a zero. Estou procurando QF. Então, módulo do QF é, posso passar esse cara para lá, módulo de QQ menos trabalho da máquina. Tá? O trabalho era 200 joules, QQ 667, então isso aqui vai dar 667 menos 200, 467 joules. Tá? Então, essa é a resposta final. É um problema matematicamente bastante simples. O conceito também, tá? Mas tem que ter essas coisas muito bem guardadas na cabeça, tá? Não é questão de decorar, é ter isso na cabeça. Acho que é diferente. Ter isso na cabeça no seguinte sentido, entender, né? Alguma dúvida? Bom, não tendo nenhuma dúvida, então vamos lá voltar pro notas de aula e falar do Carnot. É um problema aqui que, na verdade, é uma máquina térmica que ele fala de um jeito um pouquinho sofisticado para ver se explora um pouquinho mais conhecimento prévio de vocês, que é o processo de fusão e solidificação. Isso é basicamente é mudança de fase relacionado com calor. Tá? Tenta sofisticar, mas no fundo, o que é? É uma máquina térmica que extrai calor de uma fonte e realiza trabalho e joga uma parte de calor fora. Descarta uma parte de calor. Basicamente isso. Então, a primeira parte da questão 2 é isso. E pede-se para calcular rendimento dessa máquina. O segundo, ele faz uma suposição de que essa máquina opera entre duas fontes cujas temperaturas são conhecidas, que tem um reservatório de calor, de onde ele pega e onde ele joga fora, e as temperaturas desses reservatórios são conhecidas. A partir do momento que eu conheça, eu consigo calcular o que nós chamamos de rendimento de Carnot, da máquina de Carnot, que executa o ciclo de Carnot. Tá? Então, primeiro, não tem nada a ver com Carnot, a primeira parte. É simplesmente isso aqui. É uma máquina, até para manter aqui ainda a questão. Eu vou deixar esse aqui. Então, exemplo 2. Agora, esse cara aqui, eu conheço a temperatura, que é a 660 graus Celsius. Esse cara aqui, conheço o reservatório, onde ele está jogando calor. O reservatório frio é de menos 38,9 graus Celsius. Tá? E se pede o rendimento.
E o problema fala que ele não dá o calor explicitamente, mas ele fala que, deixa eu ler aqui, a máquina funciona congelando 1 grama de alumínio. Então, aqui eu tenho alumínio líquido. Um reservatório de alumínio líquido. E aqui eu tenho mercúrio. Tá? Então, ele congela 1 grama de alumínio e derrete 15 gramas de mercúrio. Então, aqui é o mercúrio sólido. Tá? Bom, por que ele fala que derrete 1 grama de alumínio? Significa que alumínio já está a temperatura de fusão, assim como o mercúrio. Tá? Então, não só vai... Quantidade de calor que sai daqui vai simplesmente mudar a fase da substância. Tá? Então, se eu retiro um calor aqui, essa quantidade de calor que eu retiro vai solidificar o alumínio. Quanto? 1 grama. O calor que é rejeitado aqui, o mercúrio é sólido. Chega uma certa quantidade de calor. Como já está na temperatura de mudança de fase, então o que vai acontecer? Vai liquefazer. Quanto? 15 gramas de mercúrio. Tá? E aí ele dá o calor latente de fusão do alumínio e do mercúrio. Então, basicamente, com essas informações, eu consigo calcular QQ, eu consigo calcular QF. Tá? Por quê? Aqui, QQ, vou colocar módulo, é a massa do alumínio que diz que vai fundir com calor latente de fusão do alumínio. Por ciclo, isso, né? Então, isso aqui é 1 grama. E o calor latente de fusão está dado ali. A mesma coisa do mercúrio. Então, módulo QF vai ser a massa do mercúrio que vai liquefazer, calor latente de fusão do mercúrio. Tudo isso eu tenho. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que calor latente está dado em joules por quilograma. Então, tem que transformar a massa em quilogramas para o resultado ser joule. Esse é o único detalhe técnico. Tá? Ou, talvez, não, porque é o seguinte. Como eu conheço os problemas, o problema essas variáveis, então, a ideia é achar a eficiência, de novo, o que é a eficiência da máquina? É o trabalho da máquina dividido pelo calor que absorve. QQ. Tá? Então, eu vou tentar transformar a eficiência, escrever a eficiência em termos de QQ e QF, eliminando o trabalho da máquina. Por que eu consigo eliminar o trabalho da máquina? Fiz questão de não apagar aqui. A primeira lei da termodinâmica faz isso. Tá? Pela primeira lei da termodinâmica, no ciclo, está aqui. E isso implica que, na verdade, agora eu vou querer eliminar o trabalho da máquina. Então, o trabalho da máquina passa para lá. Fica trabalho da máquina é módulo de QQ menos módulo de QF. Tudo isso dividido por módulo de QQ. Tá? E aí, E igual, vou separar aqui, escrever em 2 frações. Então, aqui vai ficar QQ sobre QQ, que é 1, menos módulo de QF, QQ. Tá? Se o problema diz que é só para calcular a eficiência, tá? O que você pode fazer? Substitui o QF e o QQ que está dando aqui. Então, acho que tem espaço aqui para escrever. Então, daqui, eficiência, vai ser 1 menos QF, massa
do Hg, mercúrio. Calor latente de fusão do mercúrio. Dividido por QQ, massa do alumínio, multiplicado por calor latente de fusão do alumínio. Do jeito que está aqui, as massas, né, já estão em fração, um dividindo pelo outro. Então, nem preciso transformar esses caras em quilograma. Tá? Para transformar em quilograma, vai ter 10 a menos 3 gramas no numerador e no denominador. Tá? Então, aqui vai ser simplesmente 1 menos mercúrio é 15, alumínio é 1, aí tem que olhar calor latente de fusão do mercúrio, que é 1,18 vezes 10 a quarta, joules por quilograma, e o calor latente do alumínio, que é 3,97, deixa eu ver aqui, minha cola, 3,97 vezes 10 a quinta, tá? 10 a quinta. Aqui já faço um cancelamento, né? 10 a quarta com 10 a quinta, fica um 10 embaixo, denominador. Né? Esse 10 pode deixar aqui quieto, depois usando o processo no cálculo final. E aí aqui tem uma continha simples. E o rendimento, a resposta final, que o rendimento vai ser 0,554. O que significa 0,554? Significa 55,4%. Tá? Então, eu não vou precisar mais. Então, portanto, rendimento vai ser 55,4%. Tá? Então, essa é a resposta. A segunda parte, ele pede para calcular o rendimento caso essa máquina esteja operando com ciclo de Carnot, ou seja, se fosse máquina de Carnot. Lembrando que máquina de Carnot, eu tenho duas temperaturas bem definidas. Uma é da fonte quente e a outra é da fonte fria. Tá? Deixa eu só rapidamente falar o Carnot, porque Carnot é algo que vocês precisam parar, sentar e entender. Tá? Claro, a gente não lembra de alguns detalhes, mas, pelo menos, entender o que é uma máquina de Carnot e quais processos existem no ciclo de Carnot. Isso é básico. Tá? Isso é cobrado. Então, vamos lá. Eu tenho, então, essa máquina. Manter essa temperatura TF aqui. Só vou apagar aqui. E esse cara aqui, não vou precisar mais por enquanto. E o rendimento, eu vou colocar a resposta 55,4% aqui em cima, como sendo dessa máquina. Agora, eu estou pensando em Carnot. Então, essa situação, eu ainda tenho uma fonte quente com 660 graus e uma fonte fria com menos 38,9 graus, e eu vou operar essa máquina num ciclo de Carnot. Então, o que é operar num ciclo de Carnot? Eu vou desenhar no diagrama PV o que seria esse ciclo de Carnot. Tá? Bom, aqui não falo necessariamente que a substância de trabalho é um gás. Eu deduzi na aula síncrona o
o rendimento do Carnot para um gás ideal explicitamente, mas, a princípio, eu consigo generalizar que aquela resposta é mais ampla, tá? Aquela resposta é mais geral, não precisa a substância de trabalho necessariamente ser gás, tá? Aqui eu vou desenhar no diagrama PV um gás, porque a gente sabe o comportamento de um gás, tá? E o importante aqui é o rendimento de Carnot, que independe da substância de trabalho. Então, isso aqui é mais para visualizar e recapitular o que é o ciclo de Carnot. Infelizmente, na verdade, depende do livro que só introduz o ciclo de Carnot após introduzir a entropia, né? Aqui nesses livros básicos de física básica, muitas vezes não, introduz a máquina térmica e a entropia vai falar depois. Inclusive, a entropia acaba virando um assunto que é comentado lá no fim só do curso, e sendo que é um ponto central da termodinâmica. Um ponto central por ser algo relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Tá? Mas então, vamos lá. A ideia é ter uma máquina que tem máximo por cento de eficiência, ou seja, mínimo de perdas. E perdas em termodinâmica está relacionado com processos, com reversibilidade do processo, tá? E num processo irreversível, a tendência é você ter um rendimento menor, tá? Isso tem a ver com o quê? Entropia. Mas, enfim, geralmente no processo que a gente troca de calor, o que é calor? Energia que flui da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Ou seja, tem que ter diferença de temperatura. Tem uma situação que você consegue fazer a troca de calor, que a temperatura se mantém constante. Tá? Ou seja, eu tenho dois sistemas, dois objetos A e B. Na verdade, A e B não estão exatamente na mesma temperatura. Existe uma diferença muito pequena de temperatura e, existindo essa diferença pequena, vai haver transmissão de calor. É esse tipo de processo que eu estou falando. Uma diferença infinitesimal, pequenininha. De tal maneira que, ao longo do processo, eu chamo esse processo de isotérmico. Tá? Mas causa uma certa confusão se a gente não parar de pensar sobre o assunto. Então, vamos lá. Máquina de Carnot não troca o calor em dois lugares. São dois processos adiabáticos. Aqui, dois adiabáticos. E troca o calor num processo isotérmico. Isotermas são curvas mais suaves do que o adiabático, porque adiabático cai com V elevado a gama. E para ser uma máquina térmica, ele tem que operar no sentido horário. O trabalho do ciclo sobre o gás é negativo, portanto, o trabalho do sistema que é da máquina é um trabalho positivo. Tá? Bom, calor entra aqui, calor sai aqui. E eu mostro com gás ideal que o Carnot, rendimento é 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Aqui, evidentemente, tem que ser em Kelvin. Tá? Porque toda aquela dedução envolveu gases ideais, etc., que envolveu temperatura em Kelvin. Caso contrário, não faz sentido. Bom, como a temperatura TF, menos 38,9 Celsius, é dada, a temperatura T que é dada, na verdade, então, o rendimento de Carnot é simplesmente 1 menos. A temperatura fria é
menos 38,9, eu tenho que somar com 273 para achar em Kelvin. E TQ vai ser 660 graus mais 273, tá? E aí, no final do dia não, agora, né? E do Carnot, é só colocar numa calculadora, rendimento do Carnot vai ser 74,9%. E esse valor aqui, a gente tem que comparar com os 55,4%, tá? Então, Carnot fala que se eu tiver essa situação aqui, com duas temperaturas bem conhecidas, tá? O máximo de rendimento que uma máquina térmica consegue ter é esse rendimento aqui de 74,9%, tá? Então, não adianta ter uma empresa, uma máquina, né? O proprietário chega e fala, não, eu quero uma máquina com rendimento de 90%, né? Mas, em relação às temperaturas de operação, impossível. Tá? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível. Então, nesse caso aqui, impossível você ter um rendimento maior do que 74,9%. Tá claro isso? Alguma dúvida? Não tendo dúvida, eu vou passar para último assunto, que é esse cara aqui. Tá? Bom, o tempo está acabando, vou tentar falar em 10 minutos, sem fazer, então, tanta conta assim, em detalhes, mas apresentando, tá? Bom, o que diz o problema? Diz que tem um gás ideal de coeficiente adiabático gama, então o gás é ideal, e o problema dá o coeficiente adiabático, que é Cp dividido por Cv. E esse gás é submetido a um ciclo ABCA, um ciclo triangular no diagrama PV. Tá? Então, todas as coordenadas dos vértices do triângulo estão dados, né? P0, V0, 2V0, 2P0, né? São os limites da pressão, 2 vezes P0 e 2 vezes V0, e o limite inferior, V0, P0. Primeiro, item A, calcule o rendimento dessa máquina. Segundo, mostre que ele é menor do que o rendimento de um ciclo de Carnot operando entre as mesmas temperaturas extremas. Tá? Basicamente é isso. E a gente vai tentar fazer pelo menos começar a discussão, montar o problema, talvez, embora não consiga fazer tudo em detalhes. Então, eu tenho aqui, no diagrama, pressão, eixo das ordenadas, volume no eixo das abscissas, aqui é P0, 2 vezes P0. Aqui é V0, aqui é o dobro, 2 vezes V0. Aí o processo esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C. Aí eu fecho para cá. Lembrando que para ser uma máquina térmica tem que ser no sentido horário. Caso contrário, o trabalho da máquina vai dar negativo e eu quero o trabalho da máquina positivo. Tá? Então, primeira informação. Aí eu quero o rendimento. Tá? A primeira coisa que eu sei, que é fácil, é que
Primeiro eu sei que é cíclico e é no sentido horário, então o trabalho da máquina numericamente igual à área delimitada pelo ciclo. O sinal é positivo porque o trabalho é positivo, tá? E aqui não precisa fazer muitas contas, é um triângulo de retângulo, né? De cateto V0 e P0. Então, esse cara é meio de P0, V0. Isso eu tenho. Agora, eu quero o rendimento. Eu precisaria, pelo menos, o QQ, calor que entra, tá? Agora, para calcular o calor que entra, nós verificamos o seguinte. Primeiro, eu tenho um processo que é isobárico, isocórico, tá? Num processo isocórico, que de BC, esse cara é NCV, temperatura C menos temperatura B. No diagrama PV, quando eu desço, temperatura cai. Então, esse cara é menor do que zero e esse sujeito é negativo. Tá? Então, o que está acontecendo? Aqui, o calor está saindo. Então, esse aqui é... Deixa assim. Calor saindo. Aí eu vou para CA. Processo CA é isobárico. Então, NCP, pressão constante, temperatura A menos temperatura C. E, no diagrama PV, quando eu estou mesma pressão à esquerda, a temperatura diminui. Lembrando que os isotermas têm, né, cara aqui, esse desenho aqui, né, a hipérbole. Então, esse cara é negativo, então significa que o Q de CA também é negativo, ou seja, calor sai. Tá? Se calor sai daqui e daqui, então provavelmente no processo AB está entrando. Tá? Aqui está entrando. Para ver se está entrando, primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna. Estou olhando só, não do ciclo, estou olhando só do AB. Variação da energia interna no processo AB é Q de AB menos integral de PDV do volume V0 até 2V0. Tá? É isso que eu tenho da primeira lei de termodinâmica. E do jeito que eu escrevi explicitamente, não sei o trabalho. Né? Sob ou pelo, como eu já substituí, é só olhar essa expressão aqui. O que acontece com o volume? dV de A para B aumenta. Pressão é um cara sempre positivo, então esse sujeito é negativo. Tá? Esse sujeito aqui, explicitamente sinal negativo. Só que a variação da energia interna, quando eu vou de A para B, né, ele está indo numa direção enviesada que, se você lembrar das famílias dos isotermas, a temperatura no B é maior do que a temperatura do A. Tá? Então, esse cara aqui é maior do que zero. Se eu tenho um cara que é maior que zero do lado esquerdo, só que do lado direito tem um sujeito contribuindo com valor negativo, então esse cara só pode ser positivo. Então, isso justifica que o Q de AB, por causa dessa análise, Q de AB é o que eu chamo de QQ. Tá? Da fonte quente. E QBC,
QCA, eu somo e associo isso a QF. Então, daqui QQ e Q de BC mais Q de CA igual QF. Tá? Bom, a questão é, existem dois caminhos aqui. Tá? Primeiro caminho é eu calcular QF e associar, junto com o trabalho, calcular o rendimento. Eu consigo calcular o QF? Consigo. Por quê? O Q de BC está aqui, o Q de CA está aqui. É um processo isocórico e um processo adiabático. Tá? Mas tem outro caminho. Eu posso usar a própria primeira lei da termodinâmica e achar o QF, desculpe. Por quê? Essa integral aqui eu sei fazer, de A até B, e a variação de energia interna eu sei escrever em função das temperaturas A e B. Tá? Esse é o caminho que eu vou seguir. Dá para seguir o outro também. Final do dia, tem que dar a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Seguindo essa equação, variação da energia interna para um gás ideal, eu sempre consigo escrever como sendo o número de mols, CV, independentemente do processo, temperatura B, menos temperatura A, igual. Q de AB que eu vou colocar QQ, tá? Menos a integral de PDV. É uma integral que envolve toda essa área aqui. Tá? Volume está aumentando. Tem um sinal negativo. Acho que toda hora, não sei. Coloquei volume negativo. Não, o volume está aumentando, tem explicitamente sinal negativo. Então, esse termo aqui é negativo. Com explicitamente esse sinal. Porque o volume está aumentando. Tá? Então, esse cara aqui, o que é essa integral? Essa região achurada de verde, que é menos... É um triângulo retângulo mais um retângulo. Esse triângulo retângulo é meio de P0, V0, parte de cima, e a parte de baixo é mais P0, V0, tá? Então, isso aqui vai dar 3 meios de P0, V0. Agora eu preciso achar TB, TA, e de alguma forma substituir esse CV com a informação que eu tenho que o gás possui coeficiente adiabático gama, tá? Eu não falo sobre o grau de liberdade. Ele fala sobre CP dividido por CV. Então, vamos lá. Aqui eu não vou... Essa máquina térmica, deixa eu ver onde que eu poderia usar. Não vou precisar mais aqui. Tá? Esse trabalho deixa. Então, primeiro é escrever CV em função de gama. Então, vamos lá. CP dividido por CV é gama. Só que para um gás ideal, CP é CV mais R. Essa é a informação que eu tenho. Então, CP, olhando aqui, é gama CV. Tá? Então, eu vou passar o CV, que está aqui, para o lado esquerdo. Então, vai ficar gama menos 1 igual a R. Ou seja, CV é R gama menos 1. Então, essa informação eu jogo aqui. Tá? Isso é uma coisa. Segundo, falei que não precisava, apaguei
o diagrama, lá do diagrama PV. Mas, na verdade, eu preciso. São 2 pontos, o A e B. Né? Se vocês olharem o ponto A, a pressão é P0, volume é V0. Se vocês lembrarem do ponto B, a pressão é 2P0 e o volume 2V0. Vale a equação de estado. Então, no ponto A, P0, V0 é igual a NR TA. Ou seja, TA é P0, V0 sobre NR. No ponto B, 2 vezes P0, 2 vezes V0, NR TB. Ou seja, TB 4 P0 V0 sobre NR. Tá? E aí o TA entra aqui, o TB entra aqui. Vocês conseguem achar QQ. Tá? Eu vou direto. É só questão de álgebras para vocês pararem, tá? Substitui o TB aqui, TA aqui, o CVR sobre gama menos 1. Então, nesse processo, o NR vai embora, tá? E tudo fica em função de P0, V0 e de gama. E aí vocês conseguem mostrar que QQ igual 3,5 de gama mais 1 P0, V0 sobre gama menos 1. Tá? Isso é QQ. Bom, trabalho da máquina está aqui. Meio de P0, V0. QQ está aqui. A eficiência da máquina é trabalho da máquina dividido por QQ. Tá? Se vocês fizerem isso, a eficiência, que é trabalho da máquina sobre QQ, vai ser meio de P0, V0, cancela com meio de P0, V0. Fica 1 sobre 3 gama mais 1, gama menos 1. Só que denominador do denominador vira numerador. Então, fica gama menos 1, 3 gama mais 1. Esse problema é um problema do Moisés. Minha resposta não bate. Tá? Eu fiz de outro jeito, calculando CP e CV, eu obtive isso. A não ser que eu sempre esteja errando num detalhe, né? Minha resposta não está batendo. Tá? Isso acontece. Mas eu conferi na medida do possível, foi ontem à noite, mas tudo bem, conferi. Pode ser que eu esteja viciando num erro, então sempre estou cometendo a mesma coisa, né? Mas, a princípio, meu resultado aqui não bate. Tá? Agora, o item B tem que voltar com o diagrama de novo. Então, PV fala sobre calcular o rendimento de Carnot, levando-se em consideração as duas temperaturas extremas. Tá? O que são essas duas temperaturas extremas? A gente tem que pensar, então, gás ideal, a gente tem que pensar famílias de isotermas, tá?
Quando a gente olha as famílias isotermas mentalmente no diagrama PV, a gente automaticamente verifica que a temperatura B é o extremo superior. Essa temperatura é TQ. E a temperatura em A é TF. Tá? Então, o rendimento de Carnot é 1 menos TF fria sobre TQ. Tá? Mas temperatura fria é TA. Temperatura quente é TB. TA e TB estão aqui. Então, E do Carnot é 1 menos. Temperatura fria é TA. P0, deixa eu escrever assim, de forma didática. Temperatura fria é P0, V0 em R. E a temperatura quente é P0, V0, só que 4, dividido por NR. NR vai embora com NR, P0 vai embora com P0, e aqui fica 1 menos 1/4. Então, isso aqui vai dar 3/4, e a resposta é E do Carnot, 3/4. Tá? Como é que eu comparo com gama menos 1, 3 gama mais 1? Aí eu acho que teria que o jeito mais fácil é considerar, por exemplo, o gás sendo diatômico ou poliatômico. O gama é maior, um valor acima de 1, é 1 mais alguma coisa, tá? Aí quando você substitui 1 mais alguma coisa, nesse rendimento da máquina, tá? Provavelmente fica fácil de ver que o rendimento é menor do que o 3/4, que é o rendimento de Carnot. Alguma dúvida sobre o que eu falei? Caso não tenha mais nenhuma dúvida, eu encerro aqui a aula 4. Tá tudo bem? Então, todos tenham um bom dia, boa semana, e vamos continuar aí, estudando. Tá? Então, até a próxima segunda-feira. E espero, né, se for o caso, auxiliar vocês no horário de atendimento. Um abração a todo mundo aí.